Fala pessoal, e aí galera, tudo bem? Boa noite. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aí para ouvir e assistir mais essa live. Boa noite a todos. Galera tá chegando, tá entrando por aí. Peço desculpas aí pelo pequeno atraso que rolou, mas prometo que se for possível eu vou compensar aqui. Só uma duvidazinha, vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tudo tranquilo? Som tá bom? Não tá estourado? Fala, Atila, boa noite, cara. Legal, maravilha. Bom, é isso aí, gente. Vou fazer mais uma nova live para vocês. Dessa vez a gente vai conversar um pouquinho, vou fazer uma live um pouquinho diferente. Vamos conversar um pouquinho sobre algumas novidades que estão surgindo, né? Um novo workshop que a gente vai fazer e vai falar um pouquinho sobre isso. Algumas ideias para as novas turmas que vão rolar para o ano que vem e falar um pouquinho sobre esse mundo incrível que a gente sempre tem falado nas últimas lives do Photoshop, né? Inclusive para N aplicações que existem, né? Então, acredito que muitos de vocês que estão assistindo já me conhecem, mas para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Manzano. Eu tenho um estúdio de produção de imagens junto com um sócio, né? Então nós produzimos com a equipe toda imagens em geral, CGI, fotografia, ilustração, 3D e 2D, né? E pós-produção de imagens. Então a gente trabalha com esse tipo de motion graphics, né? Mas a minha raiz, da onde eu vim, né? O que eu, desde o começo, quando eu comecei nessa área criativa, nessa área de produção de imagens, produção digital, a minha raiz ela é na produção de imagens. Eu comecei fazendo pós-produção de imagens, o que na época era chamado de retoque, meramente retoque, né? Até por conta, eu já falei algumas vezes, né, mas por conta da tecnologia vigente na época, né? Apesar de já existirem os computadores, os Macintoshes e tudo mais, quando eu comecei na versão do Photoshop que tinha acabado de criar o History, né? Tinha acabado de criar a função de History. Para vocês terem uma ideia, antes disso, que foi onde eu aprendi numa base de colegial técnico, etc., não existia. Para a gente trabalhar com possibilidades de idas e vindas no Photoshop, desfazer alguma coisa, etc., a gente tinha que pensar em criar uma camada e fazer um layer diferente e, se for o caso, voltar esse layer, desligá-lo ou mascará-lo, né? Enfim. Então, naquela época, os hardwares não eram tão potentes como os hardwares que nós temos hoje. Para vocês terem uma ideia do parâmetro que existia naquela época, o que a gente tinha de tecnologia mais de armazenagem, uma das maiores que se tinham vigentes, né, que a gente fazia troca de arquivo e era uma coisa de tecnologia, era um disquete chamado Zip Drive. Não, Zip, né, Zip Drive, uma coisa assim. E o disco desse Zip Drive ele armazenava 100 megas. Era isso que a gente conseguia armazenar e mandar. Então vocês imaginam que quando a gente fechava uma imagem em alta resolução, ou ela tinha até 100 megas, ou ela tinha que ser fracionada, cortada, e aí vários pedaços, juntar em vários discos, manda para a gráfica fazia a compilação disso e dava a saída no PI, etc. Então, naquela época era chamado de retoque, né? Simplesmente retoque, né? O que era o retoque dessa época? O pessoal juntava imagens, né, compunha uma grande imagem, então de repente vamos dizer uma imagem para publicidade, alguma coisa assim. O fotógrafo clicava várias partes daquela composição, né, ou então alguma coisa acontecia ali de banco de imagem. Não me recordo ainda se os bancos eram tão fortes nessa época ou não. A gente está falando de alguns bons anos atrás, né? Eu comecei em 2000, no final de 99 para 2000. São 18 anos. Então eu não me recordo se os bancos de imagem já eram bem fortes nessa época ou não, se já estavam começando, enfim. E o que se pegava? Juntava-se essas imagens, recortava, juntava, dava uma certa equalizada e mandava. Era o que dava para fazer, né? Não tinha essa gama de trabalho que nós temos hoje, de trabalhar a profundidade de imagem, modelagem, colorização, os color gradings, as linguagens estéticas que surgiram
por conta da melhoria de hardware, dessa aceleração de tecnologia que rolou, isso não existia na época. Então, eu venho de uma época em que a coisa era chamada de retoque, mas que evoluiu, e eu tenho sorte, privilégio de ter passado junto com profissionais incríveis que me ensinaram, que me mostraram caminhos e me deram embasamentos para entender essa evolução do trabalho, né, do que era o retoque para o que ele acabou virando, que é a pós-produção de imagens, e hoje a composição de imagens, o matte painting ou composições complexas, enfim. Essa criação de imagens era uma coisa que antigamente era muito rudimentar. Então a minha raiz, a minha base vem daí, né? Apesar de hoje já mexer com outras coisas, com 3D, com motion graphics, é uma coisa que eu tenho paixão até hoje de fazer. Criar uma imagem a partir de várias outras imagens, ou criar ou valorizar uma imagem, né? De repente a gente pegar um render de um 3D e fazer uma valorização, um trabalho todo de modelagem, criação de luz, é quase uma ilustração, é um trabalho que ele mistura tantas disciplinas de ilustração, composição, fotografia, é tanta coisa que engloba que é muito rico, né? E em constante evolução. Né? Hoje a gente vê que as especializações estão num ponto de evolução cada vez mais crescente. Quem é especializado, por exemplo, em fazer um trabalho com moda, um trabalho com veículos, né, que a pessoa tem todo um olhar para lataria, para cromados, para borrachas, para etc. Claro, a disciplina do olhar é a mesma. No entanto, o grau de evolução que essas especializações tiveram para cada um dos seus campos é incrível. Você pega um tratamento de beauty, de editorial de beleza, de moda, as preocupações que o profissional especializado naquilo tem são muito pontuais e cada vez melhores. Um bom trabalho de tratamento de pele, alguma coisa diferente com relação à modelagem da anatomia do rosto, porque é uma das coisas, né? Quando a gente fala de luz, a gente está falando de volume, né? O que dá anatomia, o que me permite ver a anatomia é a luz, né? O que permite que vocês vejam, por exemplo, desse lado aqui, né? Que tem um detalhe do volume da sobrancelha. É a incidência da luz que traz aqui, que projeta uma sombra. E aí o tratamento dessa luz e dessa modelagem valoriza ou abafa, né, a anatomia. Então eu consigo alterar essas coisas, né? Eu preciso afinar um rosto, eu preciso encher um rosto, enfim. O olhar da evolução que essa área traz dentro dessas especializações é incrível. Então é uma área que eu tenho uma paixão absurda, eu adoro falar sobre isso. E se vocês tiverem... Hoje a gente vai bater muito mais papo do que demonstrações. Então, se vocês tiverem dúvidas, ou sei lá, quer comentar alguma coisa, ou gostaria que eu comentasse alguma coisa a respeito, coloca aí nos comentários e vou adorar, porque é uma coisa que eu tenho a maior paixão. Quem de vocês já trabalha ou mexe com essa área? Comenta aí pra gente saber. É uma área realmente apaixonante, é uma área muito legal. Então, o que a gente vai fazer hoje é isso. A minha proposta é falar um pouquinho sobre esses novos planos dentro dessa estrutura de composição de imagens. Né? E o que vai rolar agora é que a gente está já agora pro dia... Produção, me ajuda mesmo? Quais são as datas do workshop? Eu acho que dia 25, se não me engano. Nós temos aí marcado um workshop presencial para a galera que quer ter uma introdução ao Photoshop, né, para trabalho de criação de imagens. Né. Então, uma das coisas que eu estava falando para vocês agora, né, a criação da imagem, ela pode ser feita de N formas, né, de várias maneiras. Uma das maneiras que tá entrando um áudio aqui, pera aí, gente, só um minutinho. Eu estava falando para vocês agora, né, a criação da imagem. Aí. Eu tava me ouvindo, vocês estavam ouvindo também? 25/11, produção, obrigado. A gente aqui é uma equipe muito legal. Todo mundo aqui tá um atento cuidando do outro. Aqui a nossa galera ICS aqui é sensacional. Dia 25/11 vai rolar então um novo workshop sobre introdução ao Photoshop. Então pra galera que quer conhecer, que tem curiosidade, que de repente nunca mexeu,
nunca, não tem, ou já mexeu, mas não tem muita intimidade, não conhece muito bem, fica meio no feijão com arroz muito básico, né? Porque não ousa mexer nas ferramentas e tal. Esse workshop vai ser a respeito de uma introdução mesmo ao Photoshop. Na realidade, ele é uma prévia do curso que nós fazemos no curso extensivo, né? Então, como vai funcionar um pouquinho a estrutura desse workshop, né? A princípio, nós vamos falar de algumas questões que eu acho que são essenciais para o trabalho de criação de imagens. Então, eu estava comentando há alguns minutos, alguns instantes atrás, sobre as várias possibilidades de criação de imagem. Né? O que é a criação de imagem? Qualquer tipo de técnica ou qualquer utilização de uma ferramenta para a criação de uma expressão visual, né? No nosso caso, estática. Nós estamos falando de movimento, né? Nesse caso não estamos falando de animação, nem de filme. Então é a utilização de alguma ferramenta ou de alguma técnica para criação de uma expressão visual. No nosso caso, é a utilização do Photoshop, que durante muitos anos sempre foi visto como um processo só de finalização e melhoria, mas para o uso do Photoshop para a criação de uma imagem. Por exemplo, se eu pego uma câmera fotográfica ela cria imagens, né? Eu produzo uma imagem a partir da interpretação do que eu clico naquele momento. Né? Então eu registro um momento, eu faço uma criação de uma imagem, eu produzo uma imagem, um material de expressão visual através daquela ferramenta e de uma técnica. Né? A técnica na fotografia é a leitura da luz, a modelagem da luz no caso de um estúdio, né? Ou então de repente também tem outras técnicas de framing, composição, tem várias outras técnicas, mas simplificando um pouquinho mais, é só a utilização daquela ferramenta e das técnicas para poder criar a imagem, né? Criar essa expressão visual. No caso de uma ilustração, por exemplo, de uma ilustração 2D, uma ilustração clássica, feita com lápis, ou com carvão, ou com tinta, ou uma pintura, enfim, eu estou me utilizando daquela ferramenta, um lápis, um pincel, a tinta, etc., e das técnicas para a representação e a criação de uma imagem. Né? Então, a ilustração 2D ela tem várias possibilidades de aplicação, inclusive o Photoshop é uma das possíveis ferramentas para esse tipo de criação de imagem de ilustração. No caso de uma ilustração 3D, é um software 3D. Então eu vou fazer uma modelagem, vou fazer texturização, iluminação, enfim. Vou usar aquela ferramenta e uma série de técnicas para isso. E o Photoshop também permite esse tipo de coisa. Um dos exemplos que eu acabei de falar é isso. Se eu quisesse fazer uma ilustração, se eu quiser fazer uma ilustração, o Photoshop permite, através dos seus pincéis e das suas ferramentas, ajustes de cor, etc., a gente fazer criação de imagem nesse âmbito de ilustração. O âmbito que a gente vai focar nesse caso são as composições. Então, como eu vou criar uma imagem? Né? Eu posso lançar mão de imagens de um banco de imagem, eu posso fotografar determinados assuntos e incorporar na minha imagem, eu posso escolher imagens de um background, enfim, eu vou fazer a junção de algumas ou várias imagens para gerar uma outra imagem diferente, maior, dentro de um conceito, de uma expressão visual e artística. Né? Então, a ideia desse workshop é uma introdução a esse mundo, a esse tipo de criação. A gente vai falar, por exemplo, uma das coisas que eu acho fundamental dentro do processo de criação de imagem, e aí eu vou dizer para vocês assim, independe se eu estou falando de criação de imagem no Photoshop, se eu estou falando de criação de imagem fotografia, se eu estou falando de criação de imagem e ilustração, eu acho que independe. A galera aí da ilustração que está assistindo, a galera da fotografia que está assistindo vai concordar comigo. Eu acho que um dos fatores fundamentais para a criação de imagem chama-se referência. É a base, é o library que eu tenho de informação e referência que vai me pautar na hora de fazer uma representação. Né? Por mais que eu esteja usando, por exemplo, na ilustração, uma estilização, se eu não tenho referência, de nada adianta. Né? Eu posso ser um mero copista, mas se eu não tiver referência, eu não consigo fazer uma representação visual que seja harmônica, que seja natural, que
funcione, né? Então uma das coisas que a gente vai falar é justamente a referência, né? Como que a gente consegue ter essa, como que a gente pode criar essa base de referências, né, pro profissional. Então a gente uma das coisas que eu gosto de falar, né, e eu gosto de dizer que a principal ferramenta para a criação dessa base de referências é o olhar, né? Então é a partir do olhar que a pessoa começa a criar critérios de avaliação daquilo que ela está enxergando, seja na natureza ou seja de outro artista. É com o olhar que ela vai fazer a decupação desses elementos, mesmo que num nível subjetivo, não precisa ser tão consciente assim, mas mesmo que ainda subjetivo, é com o olhar que eu vou fazer a análise daquilo, decupar os valores que eu considero interessantes dentro daquilo, para que eu possa reproduzir ou alterá-los, né? Ou alterar aquilo que eu estou vendo, ir para um outro caminho, criar uma nova possibilidade. Mas sem referência a gente não chega em lugar nenhum. Né? Como é que, por exemplo, sem referência eu consigo saber a refração da luz numa água? Né? Por exemplo, eu quero fazer uma cena embaixo da água. O meu sócio Daniel, cara sensacional, um dos caras mais talentosos que eu conheço nessa área, acabou de terminar uma imagem que até a gente vai postar nas redes sociais, mas é isso, ele fez uma cena, um apocalipse embaixo da água, assim, uma coisa sensacional, muito poética, muito bonita, mas é necessário referência para que eu consiga entender como que a luz se comporta, para que os elementos que estão embaixo da água, dentro da água, como que eles vão ser representados dentro da minha composição. Afinal de contas, se eu estou pegando elementos que eu vou jogar dentro dessa água, um poste, um carro, o que eu quiser jogar dentro dessa água, como que eu tenho que ambientar isso, né? Se eu não tenho referência, eu não consigo reproduzir. Então a gente vai tocar no assunto, por exemplo, nesse workshop, sobre o olhar. E eu costumo dividir em 5 pontos, né, o olhar. Eu sempre falo que a gente analisa, quando a gente observa, né, quando a gente olha uma imagem, quando a gente olha alguma coisa, o que a gente observa? Os valores de luz. Então, como que a luz se comporta, onde ela bate, quanto ela incide, quanto ela reflete, quanto ela brilha e quanto a sombra é ou não iluminada, para eu entender níveis de contraste. Sem muitos termos técnicos, mas assim, como que a luz se comporta dentro daquela cena para que eu consiga, se eu quiser chegar e reproduzir alguma coisa naquela estética visual, como que eu vou reproduzir? De nada me adianta saber as técnicas de curvas, levels, color balances e as coisas todas que o Photoshop permite, os blending modes. De nada me adianta saber tudo isso se eu não sei onde eu quero chegar, né? Se eu não sei que luz eu quero reproduzir. Eu quero um clima mais sombrio, ou eu quero um clima mais alegre. Então, né, sem ter o olhar e a referência disso construída, não vai fazer muito sentido. Uma outra questão, falando sobre alegre e sombrio, que a gente sempre analisa além da luz, é a cor. Então, como que funciona? Eu tenho cores, não só que cores compõem, que paleta de cores está ali. Isso é importante, existe uma harmonia nessas paletas de cores, na escolha das cores que eu vou fazer. Isso deve existir uma harmonia, né? Entretanto, quando eu digo cor, também quanto que essa cor vibra, quanto que essa cor não vibra dentro daquele meu universo, para eu entender também que tipo de emoções e sensações eu quero dar de acordo com a vibração dessa cor, o quanto essa cor está iluminada ou não, se aquela luz tem cor ou não, né? Se a sombra tem uma cor diferente ou não. As estéticas do cinema e as estéticas modernas que se usam com as técnicas de color grading atualmente, a gente vê bastante a separação de luz e sombra, né? Então a sombra fria, a luz mais quente, e aí como compor e analisar isso visualmente, né? Então luz, cor. Outra coisa que a gente sempre analisa numa imagem, por exemplo, é o foco, né? Aonde está o foco? Ele está só no assunto ou ele está o foco na imagem inteira? Né? Como eu reproduzo isso? Porque na hora de juntar, eu preciso entender se eu tenho uma base de um background, por exemplo, até onde vai a profundidade de campo desse background e aonde eu vou inserir um determinado elemento, está ou não focado ou desfocado? Eu preciso focar, desfocar? Que tipo de desfoque eu posso usar para harmonizar e fazer essa ambientação? Isso vai depender dessa observação. Né? Então a gente observa a luz, cor, foco, observa a perspectiva. Então, para onde os pontos da minha imagem convergem, onde está a linha do olhar do observador e onde está a linha do horizonte da imagem. São coisas que não necessariamente são iguais, são a mesma. A linha do observador
é uma coisa e a linha do horizonte é outra. Há a possibilidade de chamar as duas a mesma coisa? Há a possibilidade, até para facilitar de repente a análise. Entretanto, muitas vezes eu estou observando para cá e a minha linha do horizonte está para cá. Dependendo da inclinação da câmera, dependendo da inclinação de terreno, eu não sei, né? Tem várias possibilidades aí. Mas eu tenho que avaliar essa perspectiva, até para entender também proporção. O que está mais ao fundo, o que está mais próximo, que proporção eles deveriam ter na hora de eu fazer uma fusão, uma composição. Né? Então isso é uma das coisas que a gente observa na imagem. E textura, por exemplo. Tudo tem textura na natureza. Mesmo a superfície mais lisa que a gente observa tem alguma textura. Seja uma textura riscada, né? No caso, por exemplo, a gente fala de um cromado riscado. Seja uma textura levemente uma ranhura, mas tudo vai ter uma textura. Ou até mesmo a textura de uma foto. A textura de um CCD que captura uma imagem, ou de um filme como era antigamente, os sais de prata. Tudo isso vai dar uma certa textura, uma granulação, né? Então tudo tem... Que textura compõe a minha imagem? Mas não só essas. Eu tenho a textura das gramas, eu tenho a textura das pedras. As texturas das pedras estão batendo, porque na hora de eu fazer uma junção de várias montanhas ou de rochas, eu estou escolhendo texturas similares, eu vou ter que compensar uma textura que não chega, mas que de repente aquele original é tão incrível que ele deveria estar ali. Eu consigo alterar a textura ou não? Então, é o que eu sempre falo, pra gente olhar alguma coisa, né, pra gente ver alguma coisa, pra gente ver as imagens, é preciso antes de tudo saber olhar. Eu preciso saber enxergar o que tem ali. E aí então a gente vai falar sobre esses pontos dentro desse workshop, porque eu acho que pra mim, assim, independente, qualquer curso que vocês forem fazer aqui, de repente, que for comigo, né, qualquer curso, seja ele introdutório, seja ele avançado, a gente vai falar sobre análise, olhar e construção de referência. Se o cara for mais avançado e já tem uma referência lá, já tem uma base de referência incrível e absurda, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas é necessário. O olhar é constante, as estéticas mudam constantemente, as coisas, a linguagem visual muda, a moda muda, tudo muda, né? Tudo se atualiza. E o contexto que a gente vive vai ditar, né, essas coisas. Aí que tá a história. Então, já que muda, eu preciso continuar observando. Observando o que está acontecendo, o que estão fazendo, o que um artista buscou um caminho criativo numa expressão visual. Que legal. Como? Que cor? Que luz? Que isso? Que aquilo? Que proporção? Que profundidade de campo? Enfim. Então, referência, repertório é uma coisa que a gente precisa e a gente vai falar sobre isso. Então, não seria diferente nesse workshop introdutório. Né? A gente vai também dar uma pincelada e vai falar um pouco sobre a interface do Photoshop. Essa coisa maluca. Eu vou até abrir meu... Opa! Desculpa, gente. A gente está fazendo aqui um trabalhinho aqui em uma das imagens, né, que vai rolar para um novo curso aí da ICS. Desculpa, pessoal, tô dando spoiler dos próximos cursos. Mas só para vocês verem, a gente vai dar uma olhada nessa interface. Como funciona, que ferramentas são essas, que janelinhas são essas aqui, o que são os tais layers. Então, para quem nunca abriu o Photoshop e se sente levemente intimidado com tanto controle e tanto menu, a gente vai falar sobre isso também. Né? Então vai falar um pouquinho sobre essas coisinhas aqui, vai falar um pouquinho sobre as histórias todas e como que o Photoshop funciona, para que a gente consiga até se dividir, né? Dividir a ideia de se eu preciso do Photoshop para criação de imagem de uma forma, que ferramentas eu vou montar. Porque toda essa interface aqui que o Photoshop tem, ela também é mutável. Se eu estiver trabalhando com o Photoshop e quiser fazer algumas coisas em 3D, ele tem uma interface para isso. Né? Aqui a gente tem as questõezinhas do 3D, etc. Se eu quiser trabalhar, por exemplo, né, como fotografia, então vem um histograma, vem algumas coisas de alguns elementos aqui, os libraries, etc. Enfim, e aí a gente pode também, inclusive, nós mesmos criarmos a nossa interface, salvar essas coisas. Então, como funciona o Photoshop para isso? Né? Então, tem N aplicações, N coisinhas. Aqui só para fazer uma amostragem, né, das possibilidades. Essa imagem eu não estou compondo ela
ela foi feita em 3D e eu estou fazendo só a pós-produção nesse caso. Então, para vocês darem uma olhadinha, né? Eu peguei essa imagem dessa forma aqui e aí estou trabalhando questões, como eu estava falando para vocês, a cor da sombra, que tipo de luz, a refração dessas luzes, os brilhinhos que ficam aqui nas costas, como funciona a luz que entra dentro dessa caverna, a modelagem de profundidade, enfim, a gente vai trabalhando esse tipo de situação. Essa é uma imagem que ainda está em processo, ela ainda vai ser mais mexida, vou mexer ainda mais nela, né, para trabalhar um pouquinho mais alguns valores para ficar mais interessantes, etc. Mas é uma das possibilidades. Então, a gente vê que tem vários layers aqui que compõem essa imagem, né, e etc. Mas, por exemplo, essa daqui é uma das imagens que foi feita para um dos workshops do curso, de um dos workshops que a gente fez lá na ICS, e ela é feita completamente de várias outras imagens, né? Então, o artefato aqui alienígena é uma coisa, né? O astronauta é uma outra imagem que veio de um outro lugar. Então ele foi totalmente ambientado aqui dentro, né? Ele veio de uma outra imagem, que era uma outra história, praticamente uma ilustração. E aí a integração dessa ilustração dentro dessa linguagem toda que está rolando aqui, né? O próprio landscape foi feito com várias outras imagens, né? O primeiro plano, enfim, todas essas imagens vieram de várias outras. Então essa composição foi feita de várias imagens, né? Isso é nesse tipo de trabalho que eu estou dizendo para vocês que a gente vai fazer a introdução nesse workshop. Como eu crio uma imagem a partir de várias outras e etc. Por exemplo, essa luz foi ilustrada, ela não veio de uma outra foto. Então, são várias técnicas, o próprio reflexo também foi ilustrado, né? Então, várias técnicas que a gente às vezes usa para compor uma imagem. Então a gente não fica preso só a fotografias ou a ilustração, ou eu preciso saber tudo, preciso saber ilustrar? Não. Eu preciso saber fotografia? Não, mas você precisa saber os valores que a fotografia traz para poder trabalhar. Então assim, não é que eu precise saber essas coisas. Eu não preciso ser um fotógrafo, eu não preciso ser um ilustrador, mas eu preciso entender disciplinas que esses caras também entendem, né? Então é isso, assim, a gente vai tocar nesse sentido. E aí a gente vai dar uma introdução à interface do Photoshop e a separação que eu gosto de dar para essas ferramentas. Então o que a gente costuma falar? Que existem ferramentas específicas para retoque, ferramentas específicas para recorte, ferramentas específicas para distorções, ferramentas específicas para cor e luz, ferramentas específicas para foco, efeitos especiais. Então, como eu gosto de agrupar as ferramentas, não que uma ferramenta, de repente, que faça distorção, não possa fazer alguma outra coisa, ou uma ferramenta que faça efeitos especiais, não pode resolver um outro problema, né? Elas podem, elas são intercambiáveis. Mas se a gente partir do princípio raiz que essas ferramentas trazem, na hora da gente aplicar as técnicas, vai ser mais fácil de eu pensar, pô, se eu preciso de mais passagem em uma máscara, por exemplo, eu vou usar uma ferramenta de desfoque, por exemplo. Por quê? Porque eu vou desfocar o edge, né, vou desfocar o limite de uma determinada seleção para que ela tenha mais passagem. Então fica mais fácil se eu pensar na raiz daquela ferramenta, para que ela surgiu, para que ela serve, em como eu vou adaptá-la ao processo, né, que eu estiver fazendo. Então a gente vai falar sobre a plataforma e vai falar sobre esse conjuntinho de ferramentas, né, e vai tocar em alguns assuntos a respeito desse processo de criação de imagens do Photoshop para a criação de imagens, né. A gente pode tocar um pouquinho no assunto de composição, é óbvio, a gente vai tocar um pouquinho de fundamentos de design, mas assim, o foco desse workshop é embasar a pessoa a entender melhor essa ferramenta e como ela pode ser utilizada para o processo de criação de imagens, né? Então, como funcionam as ferramentas, como que a gente constrói uma boa base de repertório, e vai ser um dia todo de workshop. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos falar da carga teórica e nós vamos fazer o início de uma prática. Então a gente vai começar a praticar nesse workshop.
né, colocar em andamento essas coisas. Vai dar para atender todo mundo? Normalmente não dá para a gente chegar e fazer terminar a imagem, porque cada pessoa tem um tempo, né, de processo, então não dá para você querer que em poucas horas, em 1 hora, a pessoa consiga resolver. Mas também para não ficar muito solto, a gente vai ter os originais dentro selecionados, pré-selecionados, e já vai ter o resultado final esperado para ficar fácil de ir resolvendo, né? E a pessoa ir sentindo, né? O estudante ir sentindo a ferramenta e como funciona esse processo. É claro que, como eu estava falando, cada um tem um tempo, cada pessoa tem, né, a sua forma de lidar. Não dá pra gente finalizar na própria aula. Então, o que vai rolar? A gente vai fazer essa parte teórica, vai fazer uma introdução dessa parte prática para ir dando uns feedbacks, algumas coisas e tirando algumas dúvidas no começo. Como todo trem, como todo veículo que precisa começar a andar, ele precisa de movimento, precisa de força, muito esforço para esse movimento. Então, os primeiros momentos dessa criação da imagem precisa de às vezes precisa de um acompanhamento, de uma orientação, etc. Quando acabar o dia todo do workshop, as pessoas vão para casa, fazem isso, seguem com o processo e a gente vai marcar uma live posterior, aí só para quem fez o workshop, para os feedbacks. Então os estudantes vão mandar para a gente as imagens, vão mandar para mim, eu vou fazer uma análise e vou dar um feedback. Olha, legal, pô, isso aqui é bacana, que você pode prestar mais atenção nisso, prestar mais atenção naquilo. Mas nesse sentido. Ou então pode estudar um pouquinho isso, que isso aqui é legal, né? Dar uma olhadinha nesse campo e tal. Então ele é um workshop que, na verdade, ele não se encerra no próprio dia. É um workshop que começa, ele vai ser o dia todo, e depois uma live posterior, um processo de feedbacks, etc., para poder ficar bem legal para todo mundo, né? A gente vai criar um grupinho secreto aqui no Facebook também, e aí a gente pode bater um papo, né? Fazer uma conversinha sobre isso. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Se tá tudo certo, tem alguma dúvida, posso comentar alguma coisa com vocês. Tomar uma aguinha aqui para dar uma refrescada. Tá frio aí onde vocês estão? Aqui tá frio pra caramba. Para quem quiser saber mais, a página do workshop tá aqui nos comentários, né? Nossa equipe linda colocou aqui no ar. E tá tudo bem, né? Tá tudo certinho, tudo perfeito, maravilha, galera. É isso. Então o que eu queria falar para vocês hoje era bater um papo um pouquinho sobre essa questão, né? Falar um pouquinho sobre o novo workshop, falar sobre essa questão do desenvolvimento do olhar, essas coisas que eu acho extremamente importantes, né? Num artista que esteja pensando em trabalhar, né? Com essa parte de composição de imagens, né? Com essas coisas todas. E como funciona, porque uma das coisas que a gente sempre recebe de comentários, né, da galera é: pô, eu queria muito mexer com o Photoshop, queria muito entender o Photoshop, mas é uma ferramenta muito complexa. E na verdade, por mais complexa que ela venha a ser, o mais interessante é qual é a utilidade que eu tenho para essa ferramenta. É em sabendo a utilidade que eu preciso, o objetivo que eu tenho com aquilo, é que eu vou recortar essa ferramenta para a utilização dela. Né? Quando a gente fala de ferramenta, por exemplo, vamos falar de um martelo, uma das ferramentas mais rudimentares e básicas que a gente tem hoje em dia. Um martelo pode ser usado para quê? Para pregar um prego, para quebrar uma parede, para tirar um prego. Né? Alguns martelos têm aquele tipo um pezinho de cabra atrás. Ele pode ser uma ferramenta para, né, como eu falei, quebrar a parede. Ele pode ser uma ferramenta, uma arma branca. Independente da questão, um martelo, por mais simples que ele seja, ele vai ter a sua utilização e a sua forma de utilizá-lo de acordo com o objetivo que eu tenho. Se eu tenho o objetivo de tirar um prego da parede, eu não vou bater. Eu vou usar o outro lado dele. Enfim, o que eu quero dizer é que qualquer ferramenta que eu tenho, a utilização dela e que partes dessa ferramenta eu vou utilizar, vai depender do objetivo que eu tenho. Então, nesse caso, para a criação de imagens, a gente já
tá dentro dessa estruturação de plataforma que eu estava comentando com vocês. Quais são as ferramentas que compõem essa plataforma para este objetivo e que ferramentas trabalham cada um dos passos do workflow desse trabalho. Então, a gente falando de workflow, a gente fala sobre cada uma das ferramentas dentro desse workflow. Esse workflow é linear? Mais ou menos. Ele é linear, porém ele é cíclico. É como se eu tivesse várias linhas desse workflow ao longo do workflow total. Eu tenho isso aqui para fazer na minha imagem. Então eu parto de um princípio de que nesse workflow eu parto de recorte, retoque, ambientação, cor e luz, texturização, efeitos, etc. Entretanto, como eu estava mostrando para vocês aquela imagem do astronauta, se eu estou fazendo o landscape, então eu estou mexendo aqui no meu ambiente, no meu cenário, para cada pedaço que eu estou juntando, eu vou fazer uma parte desse workflow, recorte, retoque, ambientação, e etc. E foco, se for o caso, enfim. Então eu vou mexer nesse workflow em vários aspectos. E depois, quando eu jogar o astronauta, eu volto lá para o recorte. Preciso recortar o astronauta, retocá-lo, ambientá-lo. Então existe um processo de workflow e existem as ferramentas que vão trabalhar cada uma dessas etapas do workflow. Por isso essa divisão que eu falo, né, que eu chamo das 6 técnicas básicas para o trabalho de criação de imagem, de composição de imagem. Né? Então a gente vai tocar nesse assunto e vai desenvolver. Então, para quem nunca mexeu, para quem já mexeu, quem já mexe, mas quer se aprofundar, quer entender um pouco mais, né, de como funciona a ferramenta para esse processo de criação e composição de imagem, é isso que a gente vai falar. Né? E ao longo do tempo, ao longo do ano de 2019, a gente ainda vai ter outros workshops que seriam uma continuidade disso. Né? Então, primeiro a gente fala sobre a plataforma, depois a gente vai falar sobre técnicas de composição. E aí a gente vai falar especificamente, aí eu não vou falar mais de ferramenta, porque aí vocês já vão estar sabendo. Vocês já fizeram workshops, vocês já sabem tudo de ferramentas e da plataforma e etc. E aí fica mais fácil da gente discutir as técnicas de composição. Como que a gente vai falar dessas disciplinas do workflow dentro do processo de composição. Né? E aí a gente vai falar depois dessas técnicas aplicadas, são técnicas mais avançadas, né? E mais algumas novidadezinhas que vão surgir por aí. Né? Além dos workshops, existe o curso extensivo, que vai começar agora em janeiro. Para quem tiver interesse num aprofundamento maior, ele é um curso bem mais extenso, né? São 6 meses, um encontro por semana. E aí a gente vai falar sobre o todo dessa história do trabalho de composição e pós-produção de imagens. Né? Então, o curso vai falar uma coisa muito mais aprofundada, né? Muito mais... por exemplo, quando eu pego uma imagem como essa daqui, né, que a gente estava falando, né? Deixa eu voltar minha telinha aqui. Quando eu pego uma imagem como essa daqui, então o curso ele vai falar, por exemplo, se eu quiser fazer uma modelagem das luzes que a gente tem aqui e fazer alguma coisinha, não era para eu fazer demonstração, vou fazer só uma brincadeirinha de bônus aqui para quem está online. Tá bom, vai ficar gravado. Mas, por exemplo, se eu quiser fazer, então, como trabalhar com canais? Eu vou dar uma olhada nos meus canais aqui de definição e vou ver qual canal modela melhor a minha luminosidade, a modelação dessa luz do meu assunto que eu tenho ali. Então, para o que eu estou proposto a fazer agora, eu vou usar esse canal aqui, que é o canal do verde. A gente vai usar técnicas, por exemplo, contrastar um pouquinho mais esse canal para poder separar um pouco melhor essa informação dessa luz. E aí eu posso simplesmente trabalhar um pouquinho mais essa modelagem. Então, né, por exemplo, brilhar um pouco mais essas luzes. E se eu quiser mudar um pouquinho mais a tonalidade, vamos dizer que eu estou trabalhando com uma iluminação um pouquinho mais quente, eu quero esquentar um pouco mais essa luz. Né? Eu posso fazer esse tipo de situação aqui. Aqui a gente já está estourando um pouquinho, então eu teria que voltar um pouco essa máscara. Mas, por exemplo, se eu quisesse fazer alguma coisa nesse sentido, né, e aí trabalhar um pouquinho, né, voltar um pouquinho mais algumas informações, de repente estourou um pouquinho demais aqui, né, estourou um pouquinho mais aqui a cabeça, mas enfim, eu posso de repente trabalhar isso. Ou como eu posso fazer, por exemplo, usar um color balance para poder mudar um pouquinho mais a luminosidade, né, a cor dessas luzes, por exemplo. Né? Então,
a gente estava falando dessa modelagem aqui, então vamos dizer que eu deixo um pouquinho menos isso aqui, só para modelar um pouquinho mais. E aí eu pego o Color Balance como um parâmetro de colorização dessa luz, né? É uma das ferramentas que eu gosto bastante de usar. Então eu vou deixar os meus tons um pouquinho mais azulados, e eu quero deixar essas sombras também levemente mais quentes. É uma possibilidade de trabalhar. Então a gente já começa a mudar um pouquinho mais o aspecto da imagem, né? E deixá-la mais ou menos sombria, né? Por exemplo, pegar essa imagem aqui e trabalhar também esse mesmo tipo de situação, né? Se eu quiser, por exemplo, mexer nos balanços e mexer um pouquinho nas tonalidades, deixá-la um pouquinho mais esverdeadinha, trabalhar um pouquinho mais nas luzes aqui. Então eu tenho todas essas possibilidades de trabalhar esses ambientes, e mexer nas cores, e mexer em tudo, né? Então no curso a gente vai aprofundar nessas ferramentas, né? Por exemplo, aqui, né, uma das coisas que eu estava falando sobre modelagem de luz, por exemplo, se eu pegar o nosso amiguinho astronauta aqui, e eu fizer uma separação de canais, que nem eu fiz na outra imagem, né? Pegar esse vermelho aqui, que define um pouquinho melhor as luzes nas laterais do astronauta, e trabalhar um pouquinho, separar um pouquinho mais essas regiões. Também é plenamente possível. E trabalhar iluminando um pouquinho mais esse nosso amigo aqui. É possível também. Aqui por cima. Então trabalhar um pouquinho mais, por exemplo, abrir um pouquinho mais essa luz. Posso também, de repente, tirar um pouquinho desse vermelho, tirar um pouquinho do azul, deixar isso um pouquinho mais esverdeado. Se eu quiser dar um climinha, né, um pouquinho mais sci-fi aqui na história, né? A luz da atmosfera é um pouco mais esverdeada. Enfim, e aí a gente vai trabalhando essas questões, né? Vai trabalhando essas modelagens. E no curso a gente fala sobre isso, sobre tudo isso, na verdade, né? Justamente porque eu estava comentando, é um curso extensivo, são 6 meses de curso. A gente tem tempo para falar de tudo isso detalhadamente. A gente vai falar sobre o desenvolvimento do olhar e como a gente analisa cada um desses pontos com vários exemplos e com várias formas, né, da gente resolver, como a gente faz a leitura das imagens. Quando a gente fala da plataforma, aí a gente fala sobre essas ferramentas e faz a aplicação técnica de cada uma dessas ferramentas para cada uma das funções que ela tem, para depois a gente juntar. Então os exercícios são muito mais pontuais para que o entendimento de cada uma dessas ferramentas seja feito na sua plenitude, né? Para realmente ter a construção da caixa de ferramentas, do toolbox do artista ali naquele conceito. No curso também a gente fala sobre várias das técnicas de composição, o visual storytelling, que na verdade storytelling é uma coisa agora super em evidência, porque a melhor forma de você expressar qualquer coisa é contando uma história, mas não necessariamente contando uma história com palavras. Uma imagem pode contar uma história absurda só com um frame. Então como que a gente compõe o storytelling visual para que ele conte uma história? Que história eu quero contar? Né? Que valores como que o storytelling visual ele aplica essas regrinhas, etc. Né? A gente fala sobre conceitos de design na criação de imagens. Né? Fala sobre, aí faz a técnica aplicada mesmo, né? Como eu falei, dos exercícios, etc. Então a utilização do olhar para a obtenção dos resultados. Que resultados eu quero ter. E no fim o curso termina com um trabalho autoral dirigido, algumas aulas que a gente vai desenvolvendo esse trabalho autoral, que aí realmente é a aplicação técnica de tudo. Né? O estudante ele vai criar o seu conceito ali naquele momento, né? Ele vai criar o conceito que ele quer fazer e a gente vai fazer junto, a seleção dos originais, recorte, retoque, ambientação, fusão,
tudo ali na aula. Então o curso termina com essa história. E a gente vai fazendo junto, com acompanhamento de tudo. Então é um curso bem extensivo. Mas para quem não quiser esperar o curso, quiser já começar e entender que mundo é esse de Photoshop, que é esse tal desse Photoshop para criação de imagens, tem esse nosso workshop que vai ser dia 25 de novembro. É isso aí, né? Acertei? 25 de novembro, presencial, e terá um online também, que eu não me recordo a data. Se de repente a produção conseguir me ajudar. Mas se eu não me engano é dia 2 de dezembro. Vamos ver se vem aí a informação, mas acho que é dia 2 de dezembro. Então, para quem não quiser esperar o curso extensivo... obrigado, Mai, dia 2 de dezembro, tá certo. Então, para quem não quiser esperar, teremos o workshop. Vai ser um prazerzaço poder encontrar vocês, conversar e falar dessa coisa que eu tanto amo fazer. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui hoje de novo, acompanhando esse bate-papo. Como eu já falei inúmeras vezes, os meus contatos vocês já têm, podem entrar em contato aqui pelo Facebook mesmo, podem entrar em contato pela escola, pelo e-mail, como vocês acharem melhor. Tô aqui pro que vocês quiserem. Tirar dúvidas, orientação, vamos nessa aqui, tamo junto, vai dar tudo certo, e o importante é isso aí, a gente evoluir junto, porque ensinando eu aprendo muito mais. Podendo ensinar e passar um pouquinho do que eu sei, que não, né, é só um pouco, é uma coisa que eu tenho plena consciência de que é uma evolução constante, mas ensinando eu aprendo muito mais. Aprendo com vocês, aprendo com os assuntos que vocês trazem, então estou aqui disponível. Muito obrigado, gente, valeu e até a próxima. Espero vocês no workshop e no curso. Boa noite, valeu.